Muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live de homeopatia. Se você estiver assistindo a nossa gravação, essa live foi feita dia 26 de junho. Essa live é feita comigo e com o Eduardo. Nós somos médicos homeopatas, nós somos médicos há cerca de 20 anos. Então eu vou chamar o Eduardo para fazer parte aqui da nossa live. Enquanto isso eu vou... A live é sobre homeopatia. Cada noite a gente traz um tema para conversar aqui, mas independente do tema que a gente trouxer, nós estamos aqui abertos para conversarmos sobre homeopatia, independente do título da nossa aula. Enquanto vocês não trazem, vocês não nos trazem nenhuma dúvida, a gente vai conversando sobre o tema que a gente escolheu hoje. Ué, não está aqui do... Solicitação enviada. E aí, Sônia? Aqui. Então, eu estou adicionando o Eduardo enquanto isso e eu continuo falando. Então, hoje a gente vai conversar sobre potência, dose e repetição. Uma dúvida muito frequente, mas está muito difícil, então daqui a pouquinho eu vou demonstrar o que eu estou querendo dizer. Deixa eu só tentar de novo adicionar o Eduardo. Não tá indo. Como você não está indo? O convite é expirar, peraí. Pelo amor de Deus. Se eu não conseguir, a gente sai e entra de novo. O que está acontecendo? Meu Deus. Agora foi. Então pronto. Agora sim. Agora estamos completos. Então a gente vai conversar sobre potência, dose e repetição. O que são e qual é a importância disso, né? Então não sei se vocês já repararam, no medicamento homeopático vem o nome do remédio, então nesse aqui é o Licopódium, e do lado do nome do remédio tá um pouquinho apagado. Tá um pouquinho apagado porque esse frasquinho eu uso de exemplo. Então, primeiro, esse frasquinho eu não poderia estar trazendo aqui pertinho para ilustrar, porque senão já estaria influenciando na medicação. Na verdade, esse frasquinho eu guardei de uma medicação antiga, esterilizei, só para demonstrar durante a minha consulta, eu converso, eu mostro, né? Então, aqui está escrito o nome do medicamento, e no final está escrito ali, C6. Então, o que quer dizer esse tal de Licopódium, e esse tal de C, e esse tal de 6? Então, essa ideia foi do Eduardo, para a gente conversar sobre isso, porque estão surgindo muitas dúvidas, né, Edu? Conta pra gente. Então, na verdade, acho que o pessoal... Acho que é legal a gente começar do começo, né? E quando a gente prescreve um medicamento, às vezes fica uma coisa meio nebulosa, né? Ah, o que é C? O que é CH? O que é 6CH? O que é 50 milesimal? O que é esses 50 mil? O que é LM? E é uma dúvida frequente, principalmente para quem está começando a se tratar, né, com homeopatia. E hoje eu tive a ideia de surgir algumas dúvidas, né? O pessoal tem assistido o Reels, eu agradeço aí a presença e a participação, né, do pessoal. E principalmente para os mais novos, fica essa dúvida, né, do que é potência, para que serve. Então, A gente resolveu fazer uma live, né? Comenta assim, como assim Reels? Conta para o pessoal. Não, então, no Instagram tem aqueles vídeos curtos, né? A vida é corrida de todo mundo. E aí a gente tem conversado aqui como espalhar acho, um pouquinho mais a informação, né? E tornar o tratamento mais. Acho que quando a gente escolhe uma medicina, a gente precisa conhecer direitinho, né? O que a gente está tomando, como que é feito o medicamento, né? Então a decisão foi essa, para a gente começar do começo aí em relação aos medicamentos homeopáticos, né? Acho que está faltando isso, né? Acho que estava faltando essa live, né? Não, mas eu só queria comentar que você está fazendo vários vídeos Então, curtos para atingir o público. isso a intenção é espalhar, né? Espalhar
o tratamento homeopático, como que é feito, qual que é o raciocínio, demonstrar que sim, é uma ciência, tem toda uma doutrina, uma, uma racionalidade, né, por trás. Então, acho que é legal a gente começar a falar dessa parte mais prática também, né? Então, além das lives, né, que a gente está aqui toda segunda-feira, às 9h20, 9h20. O Du também está fazendo vídeos mais curtos, né, para a gente conseguir divulgar mais a homeopatia. Isso. Então, além de estar no frasquinho, né, não vai dar para ler, né, porque vai estar ao contrário, mas eu queria só dar uma ideia. Então, quando a gente faz a receita... Eu preciso colocar para carregar meu computador só um pouquinho, gente. Tá, enquanto isso eu vou explicando. Então, a gente põe lá o nome, tá ao contrário, tá, gente? Mas só para dar uma ideia, né? Então, a gente coloca o nome do paciente na receita. Depois a gente escreve uso interno, porque a gente vai ingerir essa medicação. E aí a gente põe número 1, que é o primeiro remédio, o nome do remédio, e depois vem a potência. Então, vem, por exemplo, nesse caso dessa medicação aqui, seria o Lycopodium clavatum C6. Por que eu estou explicando isso, né? Porque muitas vezes, principalmente para quem está começando na homeopatia, né? A criança apresentou lá um quadro agudo, a mãe me manda mensagem: Soraya, tá com dor de X. E ela conta lá o caso, eu escolho a medicação, prescrevo, ela compra lá as medicações que fazem parte do nosso grupo da farmacinha e faz de conta que ela tomou um Lycopodium C6, faz de conta. Aí depois de um tempo ela passa na consulta e eu faço lá a receita dela e prescrevo o Lycopodium C30. Ela chega em casa, pega o frasquinho, só lê o nome do remédio e não lê a potência e administra a medicação no filho. Então, precisa tomar cuidado. Na homeopatia é importante tudo isso, o nome e o que vem do lado do nome, tá? Então, muitas vezes o paciente fala para mim, mas esse aí eu já tomei. É verdade. E aí, quando a gente vai ver, ele tomou o mesmo nome, mas em potência. Principalmente no 50 milesimal isso acontece, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Du, vamos primeiro comentar sobre, então, essa história de potência, dose. Potência. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar... primeiro vamos começar com a primeira letra ali do C. Então, quando a gente prescreve um medicamento, a gente escolheu um medicamento, a gente não vai falar muito hoje sobre a escolha do medicamento, né? Hoje a gente vai falar do resto, né? Então, do lado do nome, o C. Então, isso a gente está pedindo para o farmacêutico. Use a escala centesimal para fazer o medicamento. Então, C é de centesimal. Uma dúvida que surgiu, e acho que uma analogia que é legal usar, porque senão fica uma coisa muito abstrata, né? Então, para a gente subir a potência para o farmacêutico, para a gente subir a potência do medicamento, a gente precisa diluir e dinamizar. Fica uma dúvida muito grande, como a gente tem ainda o raciocínio muito preso ao material, né? Fica essa dúvida, nossa, mas se eu diluir vai ficar mais fraco e aí, né, parou de fazer efeito, será que vai funcionar? O que está acontecendo? Então, uma analogia que é legal é assim, todas as vezes que você dilui, é como se você amolasse um pouquinho mais o fio de uma faca. Então, o fio fica cada vez mais fino. E a dinamização é como se você colocasse um pouquinho mais de força cada vez no cabo da faca. Então, ela corta mais e, ao mesmo tempo, você está fazendo uma força maior. Então, o C é o jeito que vai amolar a faca. É o jeito de diluir o medicamento. E depois o número que vem é quantas vezes isso foi feito, quantas vezes ele foi diluído, dinamizado, diluído, dinamizado, diluído, dinamizado, né? Para a gente subir a potência precisa dessas duas coisas sempre. Então amola a faca e coloca um pouquinho mais de força no cabo. De maneira que a C30, por exemplo, né, ela foi diluída e dinamizada 30 vezes. Tá?
Outra dúvida que surgiu, foi a Priscila que perguntou, se eu não me engano, essa dose ela começou com o Márcio, que fez uma pergunta que está rendendo muitos Ô, Du, vídeos. deixa eu só, senão eu vou esquecer. Então, então, então o que a gente está querendo dizer nesse primeiro exemplo seu é que diluído é o contrário do que muitos acreditam. De Porque perder, muitos né? pensam que vai diluir muito, vai pôr, né? Vamos pensar assim, vai pôr muita água aí nesse negócio, aí, então vai ficar muito diluído, então vai ficar mais fraco. Ficaria mais fraco se você não colocasse força nenhuma no cabo da faca. Isso. Né? Então, se você vai amolando, 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 chega uma hora que você acaba com a faca e aí realmente se perde, né, a força medicamentosa. Mas não, isso é feito dentro existe um controle, né? então é o contrário do que se acredita. Essa diluição, não, ele faz ficar mais forte. Isso aí. Então, o Val está lá agora, por exemplo, 2 da Priscila. Então, aí a Priscila perguntou, e a escala? Fala da escala. Existem várias maneiras de preparar um medicamento. O Hahnemann, que é o sistematizador da homeopatia, ele deixou duas maneiras que, no nosso entender, são suficientes para a gente utilizar na prática, na clínica, né, diária. Então, é a centesimal, então a diluição é de 1 para 99, né? Que é o C. Que é o C. E a 50 milesimal, que é 1 para 40.009.000. Então, fica 1 para 50 mil, tá? Qual que é a diferença? Usando uma analogia de novo, né? Lembrando que toda analogia ela acaba trazendo algumas falhas, tá? Mas é mais fácil de explicar dessa maneira. A centesimal é como se fosse um cutelo. Então é como se você desse um empurrão num balanço, que nem a gente já usou, né? Que é Essa cutelo é aquela faca com uma lâmina mais grossa e que serve para cortar uma coisa mais dura, né? Como a gente usa a centesimal muitas vezes como dose única, seria como um empurrão no balanço. Né? O balanço ele vai ficar indo e vindo, indo e vindo. Então a ação do medicamento às vezes ela fica alguns dias ela fica mais forte, outros dias fica mais fraco. Age durante cerca de 2 meses, depende do paciente, depende de muitos fatores aí. Mas em média 40, 60 dias. Essa é a dose única. A gente também usa centesimal, né? Dando várias doses aí, né? Em gotas. E a 50 milesimal seria como uma faca com um fio mais fino para cortar uma verdura. Eu ia falar sashimi porque eu sou japonês, mas a Soraya não gosta de uma que fale, uma cebolinha. cebolinha, Então, alguma uma coisa cebolinha. assim, para, né, para a gente não falar de animais, né? E então é isso. Depende muito qual que é a importância disso. A importância da potência é que dependendo do jeito que a gente quer dar o estímulo para treinar, entre aspas, o sistema de defesa de vocês, para reagir contra aquilo, né, que está acontecendo, daqueles sintomas, né, que vocês estão tendo, ou a gente está tendo, que a gente também é paciente, a gente sempre fala isso. Existe uma maneira mais adequada da gente estimular o sistema de defesa, porque você não precisa estimular de uma maneira muito intensa se os sintomas são mais brandos, né? Ou agudos. Então, se for agudo, né, a gente faz o plus. Por quê? Porque são sintomas agudos, são sintomas floridos que estão incomodando. Então, a gente dá o medicamento várias vezes. Né? Se for um sintoma, né, quando a gente tem um sintoma de vez em quando, durante o mês e tal, aí a gente costuma, muitas vezes, a dose única. Então, depende de como a gente quer estimular. Se é um empurrão no balanço, se é ficar empurrando o balanço várias vezes até ele atingir um lugar e depois a gente solta e observa para ver qual o movimento, né, qual o vetor ali que vai acontecer. Então, a escala tem a ver com a diluição e como é que a gente vai diluir, e tem a ver com essa analogia, né, do tipo de faca. Se vai ser uma mais bruta, se vai ser uma mais delicada. E a potência, a gente precisa amolar o fio da faca e colocar uma força no cabo. Então, isso é sobre potência.
né? E aí tem a dose... Você quer comentar? Não. E a dose e a repetição, a dose é a quantidade. Toma 2 gotas, faz uma olfação, né? Que a olfação é aquele... Quando a gente quer uma dose bem pequenininha. Por exemplo, quando o paciente está com um quadro bem delicado, com pouca energia, né, com pouca vitalidade, a gente muitas vezes utiliza a olfação. Ou é uma colher de chá, ou na pele, raramente na pele, quando o paciente às vezes tem, né, uma situação mais complicada, não consegue terminar, não consegue deglutir. E a repetição é a frequência, né? Então, quantas vezes vou tomar? Uma vez por dia, de manhã, tarde, à noite. Isso aqui é a repetição, tá? E aí a repetição vai depender. Se for na consulta, né? Vai ser uma forma de repetição. E se for o plus, vai ser... desculpa, e quando for um quadro agudo, a gente vai orientar a tomar o plus. E a repetição vai ser muito maior do que geralmente acontece. Porque os sintomas estão mais intensos e presentes, né? Isso. Então é isso. E o que acontece no dia a dia? Até foi o vídeo que eu coloquei hoje. É muito frequente, todo mundo tem a vida corrida, é muito frequente que não, tipo, não dá tempo, não consigo tomar do jeito que você prescreveu. Não tem problema. Isso pode até influenciar uma evolução mais rápida ou menos. Mas o importante é que vocês comuniquem para a gente, né? Porque às vezes na pressa o que é feito é assim, não deu tempo, eu acabei chupando 2 glóbulos todo dia. Os glóbulos repetidos não tem a diluição e não tem a dinamização, então acaba ficando todas as doses na mesma potência, isso aumenta a chance de efeito colateral, né? Isso é utilizado, por exemplo, na experimentação, né? Que a gente, na verdade, já foi feito, né? Mas a intenção era investigar o que o medicamento poderia causar, né? Então é tipo uma intoxicação, né? Então, converse sempre. Não estou conseguindo tomar o medicamento do jeito que você prescreveu. A gente vai achar uma maneira que seja mais adequada para a situação ou que seja mais adequada para o quadro clínico, né? E para a situação de logística, né? Que todo mundo tem. Enfim, não dá mesmo para a gente, né, parar tudo para fazer um plus, às vezes não dá, né? Mas assim, o que o Du falou, não faz mal, mas não faz mal desde que você converse conosco para a gente reajustar a forma de dar. Isso. Então, muitas vezes, o que eu faço no dia seguinte, né? A pessoa está tomando lá o plus, no dia seguinte eu pergunto, como você tomou? E alguns pacientes me respondem assim, da forma que você me orientou. Não, eu quero saber como você tomou. Porque muitas vezes eu orientei, por exemplo, tomar 3 plus e a pessoa tomou só um plus. E aí, se eu achar que ele está tomando 3 vezes o plus e continua com sintoma, eu preciso repensar no medicamento. Então, sempre que vocês nos derem o retorno, precisa falar, foi prescrito assim, mas eu tomei assado. Ok, eu tomei eu tomei uma colher de chá do Plus cada 10 minutos, né? Cada 10 minutos durante meia hora, 3 vezes por dia, né? Ou eu fiz o que estava prescrito. Né? É. Então, a gente precisa saber como é que foi, né, tomado, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é isso Não dá, aí, né? o Às que o vezes Du não dá falou, tempo. não dá. Não dá tempo. E a gente adapta. Então, uma das sugestões que a gente trouxe aqui já em alguma live anteriormente, que é o uso da garrafinha, né? Então, levar a garrafinha de vidro e tomar o plus pela tampinha, que num outro momento a gente pode voltar a falar disso. Eu só não quero falar porque eu vi que tem alguns comentários. E é importante até vocês comentarem com a gente, porque, por exemplo, se o quadro clínico tá delicado, né? E a gente entende que é muito importante fazer o plus, e algumas vezes a pessoa não se dá muito conta de que o quadro está delicado, é importante até para a gente falar, não, hoje você precisa parar e fazer o plus, né? Fica às vezes isso também, né? Não, eu vou trabalhar porque tá dando, tá, dou conta. E a gente vê que
tá no início do quadro e se continuar trabalhando e gastar, né, essa energia em outras coisas, talvez o quadro ou demore mais, a pessoa demore mais para melhorar, pode ser que a pessoa demore mais para melhorar ou até fique, né, numa situação bem complicada, né, de saúde mesmo. Não, ou pior. Isso é o Isso. pior. É. Vamos ler? Vamos ler. Cadê meus olhos? Boa noite. A Cida tá matando aula, Cida? Tá de férias. Cida não faz isso. Boa noite, amados médicos. Gratidão pela excelente live. Obrigada, Vitória, por sempre estar aqui. E sempre gentil. Madalena, por que tem homeopata que indica medicação? Como assim? Outros não. Ah, outros não. Eu Filha com sinusite ia comprar Almeida Prado para infecção. Dúvida. Então, eu acho que ela está perguntando assim, por que tem homeopata que já deixa indicado segundo o diagnóstico? É isso que eu entendi, né? Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Conta pra gente, Madalena, Por exemplo, para gripe e tal, para sinusite e tal. Eu acho que é isso que ela está, acho que é isso que ela tá perguntando. Madalena, é assim. A homeopatia, quando a gente prescreve cada quadro é um medicamento. Não existe eu prescrever para gripe sempre o mesmo medicamento. Vamos usar o exemplo de gripe. Então, a gripe da Soraya é diferente da gripe do Eduardo. O Eduardo vai ter alguns sintomas e a Soraya vai ter outros sintomas. Então, para cada um vai ser uma medicação. E outra, a gripe da Soraya de junho pode ser diferente da gripe da Soraya de julho. Então, em junho eu posso ter alguns sintomas e vai ser um medicamento. E em julho eu posso ter outros sintomas e vai ser outro medicamento. Então, não é que nem na alopatia que existe um remédio para gripe. Não, existe um remédio para aquele momento e para aquele indivíduo. Então, isso é bem individual, tá bom? Então, a gente sempre vai prescrever de acordo com os sintomas que você está apresentando naquele momento. Então, se a dor, por exemplo, trazendo bem para a prática, se, né, a dor, uma pessoa tem, os dois têm dor de cabeça, mas um é do lado direito, o outro é do lado esquerdo, um melhora com o movimento, o outro piora com o movimento, um quer ficar no escuro e está muito irritado, o outro quer ficar conversando e está muito carente, está chorando. Então, o medicamento, ele, como é a medicina homeopática, um dos princípios, e não funciona se não respeitar os princípios, é do homem total, né? Ou seja, a gente vai levar sempre em consideração tudo, né? Todas as modificações, né? Da pessoa que tá doente, né? Então, o medicamento vai ser diferente. O diagnóstico pode ser o mesmo, até pode ser uma doença aguda coletiva epidêmica, ou seja, todo mundo está com o mesmo diagnóstico, mas varia um pouquinho, né? E o medicamento não vai funcionar se a gente não levar em consideração esses detalhes, né? Então, por isso que não dá para a gente deixar já prescrito, né? A única situação que, com medo, eu falo que a gente consegue indicar mais ou menos o medicamento são aquelas situações em que o fator externo ele é muito intenso e tira um pouquinho da individualidade. A resposta sempre vai ser individual, mas o estímulo é tão forte que tira um pouquinho da individualidade inicialmente do quadro. Então, por exemplo, uma queimadura, uma boa, geralmente a pessoa vai fazer um quadro, né, de um medicamento que a gente não pode ficar indicando medicamento aqui, mas a maioria vai fazer um quadro parecido, porque é muito intenso. Uma batida também é um ferimento e é um estímulo muito intenso. Então, inicialmente, tira um pouquinho, né, dessa individualidade, entre aspas, aí, a maneira que o indivíduo vai reagir de novo. É individual e precisa ser levado em consideração. Mas só nessas ocasiões, né? Comeu demais, queimou, bateu, torceu, né? Então, nessas situações é um pouquinho receita de bolo. Mas mesmo nessas, não é 100%, tá? Então, o ideal é sempre ligar para a gente, entrar em contato para a gente falar qual medicamento que precisa ser tomado. A Vanessa deixou aqui uma dica. É sempre bom conferir a etiqueta na farmácia e em casa antes de tomar.
porque tem o mesmo medicamento com Potências potências diferentes. diferentes, tá? Então, sempre tomar esse cuidado. Aí a Vanessa falou assim, por que se chama Plus? Nossa, não Ó, sei. eu nunca parei para Nem eu, pensar por nem que eu. chama É Plus. verdade. A gente vai até Eu vou pesquisar. perguntar para É, os os mais universitários. velhos. Hum, Mas, teoricamente, Ivan, é mais forte. ele é diferente, né? Ele tem uma ação Um para um pouquinho. quadro agudo e ele é usado de forma repetida. E é um pouquinho mais forte, né? Você dilui e dinamiza, né? Acaba sendo uma potência um pouquinho mais alta, assim. Mas não é muito mais alta. É um pouquinho mais alta. Não chega a ser um C7. Ele é intermediário entre o C6 e o C7, mais ou menos isso. Mas é usado de forma repetida porque a gente usa em quadros agudos. Isso. A Vanessa de novo. Nossa, já tomei várias vezes errado. Era a cada 3 horas e eu tomei meia hora. É, a gente faz isso direto. A Madalena O falou, é importante é isso. perceber o quanto antes e modificar, né? A Madalena falou isso mesmo. Então era essa a dúvida Era dela. essa. Ah, a Cida falou, já tô de férias. E aí consigo acompanhar as lives ao vivo. Eu amo. É difícil fazer pelos 3 vezes. Mas a sua dica da garrafa de vidro foi Legal. maravilhosa. Muito bom. Obrigada. E deu Obrigado, super Cida. certo. Que bom. Fico feliz. O Plus é ação rápida e melhora muito bem. Muito bom, Cida. Obrigada. A Nath falou, o Plus dá É, um dá um up, né? upgrade. Dá um upgrade. Bom, É é isso isso aí, aí. muito É bom. isso. Ó, a Priscila que fez a Vamos lá no pergunta da YouTube? escala, ela perguntou, um medicamento tipo licopódio é o mesmo efeito se for feito em CH e DH? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é esse H? Que a gente não gosta, tá bom? Não é para você. É que na farmacopeia colocaram isso. A centesimal, ela é hahnemanniana porque foi o Hahnemann que deixou pra gente. Primeiro, vamos explicar. CH, o que é? Sem ter mais Centesimal hahnemanniana. Então, pra gente é uma coisa subir meio. para cima. Isso. Pleonasmo. Isso. E a decimal é do Ehring, né? Por isso que é o H, porque não é do Hahnemann, é do Ehring, que é um outro autor super conhecido, famoso, enfim. Então, primeiro a gente já não gosta do H porque está implícito que quem deixou, né? Enfim. Não, pera, vamos explicar isso aí. É, Então, para a gente é meio que sim. óbvio Isso. ser Hahnemanniano. Então, Isso. a gente nem usa CH, a gente já usa C, porque C. é óbvio Isso. ser de Hahnemann, Isso. entendeu? Isso. E aí é a mesma. Então, Priscila, primeiro que, como eu falei, não é que a gente é contra, mas a gente entende que a centesimal e a 50 milesimal são suficientes para os quadros clínicos. A gente usa essas duas potências no dia a dia. Então a gente não sente necessidade da decimal. Estou falando que está errado fazer a decimal, não estou falando que está errado. Só que a gente, né, sempre usou, já é da experiência do grupo de estudos, né, que a gente faz parte. E a gente sempre utilizou dessa maneira, né? Então, a gente nem tem muita experiência com a decimal, tá bom? Mas, de qualquer maneira, seria o mesmo raciocínio. A escala que você utiliza, ela muda um pouquinho o jeito para que você vai usar o medicamento. Então, ou é um cutelo, ou é um facão, ou é uma faca de legumes, ou é uma faquinha para descascar fruta, enfim. Muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho porque muda a dose também, né? Então, a quantidade de medicamento, que não faz muita diferença para mais de 90% da população, tá? A dose não faz tanta diferença, a frequência faz diferença. Para pessoas muito sensíveis, a dose do medicamento homeopático vai fazer diferença. Mas é claro que eu estou falando de medicamentos diluídos, né? Não estou falando de doses ponderais, né? Porque aí é claro que vai fazer diferença a quantidade. O que são doses ponderais? Aí tem matéria mesmo, né? Aí é aquela substância, tipo um medicamento alopático, né? Tantos miligramas. Então, e o Hahnemann usava isso no começo, né? Não é que ele inventou do nada. Ah, eu vou começar a diluir, não foi isso que aconteceu. Né? Ele usava doses ponderais, uma substância mesmo,
E aí, pela prática, ele viu que, na verdade, não era necessário, né? Que trocando em miúdos, você diminui a chance de efeitos colaterais e você mantém a propriedade terapêutica, né? Então, não tem por que você não se utilizar, né, dessa propriedade, né, dos medicamentos. O Du fala trocando em miúdos, o Du é mais educado, eu falo falando mais fácil. Então, assim, ele foi vendo que numa dose não precisa ser tão concentrado, né? Não precisa ter tanto remédio ali dentro. Ele foi percebendo que numa dose com um pouquinho de remédio já fazia muito efeito no paciente. É o que faz muito sentido, né? Porque se você tem uma região que tem sintomas, se você tem uma ferida na pele, você não precisa ir lá e cutucar a pele para sentir dor, né? Se você encostar já dói, né? Então, quando a gente tem quando a gente está com alguma região do corpo sensível, não precisa ser um estímulo intenso, né? Já está sensibilizada a região, né? Mas aí o Hahnemann foi testando, Isso, né? até descobrir que ele não precisava dar um tiro de canhão numa... Não, no Isso. formigueiro não pode. Numa coisinha, numa poeirinha, né? Isso. Então, isso foi uma descoberta dele estudando. Eu vi, Dorinha, que você chegou agora, mas tudo bem, a live fica gravada. Aproveito que você entrou agora para fazer essa divulgação. Que a live fica gravada e dá para assistir depois. Ó, as lives, elas estão gravadas e a gente já falou aqui, mas eu vou falar de novo. Para quem se interessar, as lives a gente organizou numa plataforma na Hotmart. E aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, quem quiser acessar offline, enfim, pega o aplicativo lá e A gente transformou em um curso, isso é né? num curso A para gente pacientes. organizou e transformou em um curso para pacientes, tá? A Darinha falou, eu vou ver com certeza. A Mary falou, eu achei que remédio homeopático não tem efeito colateral. Tem efeito. Todo medicamento, por definição, altera o equilíbrio em que o indivíduo se encontrava antes de tomar o medicamento. Se mal utilizado, vai ter efeito colateral, né? Ele vai ter a ação que ele provoca no indivíduo Isso, quando ele está saudável. A Darinha falou, mas gosta de dar palpite ao vivo. E a gente adora E a os seus gente palpites. precisa dos seus palpites. Isso aí. Tá bom, A Roberta desculpa. perguntou onde se compra o medicamento influencia, viu, Roberta? Ela sabe a Roberta, resposta, né? ela está ajudando a Ela está gente? ajudando, como Tá. todos. Então vamos aproveitar, vamos falar disso que é importante. A farmácia, ela precisa ser muito criteriosa. Os medicamentos homeopáticos, eles podem ser feitos de qualquer substância, né? Quanto mais próximo do elemento for, ou seja, um arsênico, né, enfim, mais fácil de você pegar a matéria-prima, porque não depende do lugar, né? Pode ser aqui, pode ser no Japão, pode ser em qualquer lugar, o elemento é o elemento. A partir do momento que vai ficando mais complexa a substância que você vai utilizar, você precisa cada vez mais critério para saber a procedência da matriz, tá bom? Porque, por exemplo, uma planta ela tem que ser colhida na época certa do medicamento que foi experimentado, da mesma região que foi experimentada, porque senão você vai ter um medicamento completamente diferente. Completamente eu não sei, mas muito diferente, né? Então, sim, a farmácia tem que ser muito criteriosa e ela tem que ser muito boa, né? E para preparar é super Super difícil, difícil, não é super simples. difícil. E se a pessoa que está preparando está com o celular no bolso, pronto, ela estragou todos os medicamentos. Isso. Então tem que ter muito critério para escolher a farmácia. A Cássia falou que legal, isso. É bom para se interagir. Provavelmente do comentário da Dorinha, né? A gente está aqui. A Nath mandou uma pergunta. Uma vez, Um comentário. a Nath falou assim, uma vez comprei um medicamento que era C30. E no frasco veio escrito, cadê meu frasquinho? CH29, Onde foi parar? álcool a Na minha 30%. testa. Então, ao invés de estar escrito C30, ela está falando que veio CH29 álcool 30. Perguntei na farmácia, disseram que estava certo, mas não explicaram direito. Nunca mais comprei lá. Por isso que a gente ressalta que é importante saber, né, o que é o nome do medicamento, a substância, a potência, se a farmácia é boa ou não, né, e para isso
precisa entender. Afinal, é a nossa saúde, né, que está em jogo, né? Então, acho que é importante saber. Tá bom. É isso aí. Muito bom, Acho que gente. Que conseguimos, né? bom que vocês participaram bastante. Agradeço. Acho que a ideia acho que deu para explicar, Não, né? acho que deu para a gente passar direitinho o que Se ficou alguma dúvida, depois vocês mandam para a gente no mande particular. pra gente. Tá bom? Gente, muito, muito obrigada por interagirem conosco, por estarem aqui conosco toda segunda-feira. E um grande beijo, bom descanso para todos. Até Até semana que vem. semana que vem. Beijos.